A entrega noturna. Rapaz, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu comigo numa dessas noites de estrada, que até hoje me deixa arrepiado só de lembrar. Eu sou caminhoneiro, você sabe, e já rodei o Brasil inteiro, mas nunca passei por algo parecido com aquela noite. Tava com uma entrega urgente, dessas cargas expressas que a transportadora não quer saber de desculpas. Era uma carga meio esquisita, uma caixa pesada que ninguém me explicou o que tinha dentro. O frete estava bom, então não perguntei muito. A rota era simples no papel, mas depois de pegar um trecho meio isolado, as coisas começaram a ficar estranhas. As estradas foram ficando cada vez mais estreitas e, de repente, o GPS parou de funcionar. Tentei usar o rastreamento do caminhão, mas dava erro também. A sorte é que eu sou teimoso e continuei dirigindo na base do instinto. A lua cheia iluminava o caminho, e depois de um tempo, avistei umas luzes no horizonte. Pensei comigo mesmo: finalmente vou entregar essa carga e dar o fora daqui. Mas quando cheguei mais perto, percebi que as luzes vinham de um vilarejo que não constava no mapa. Desci do caminhão para ver de perto e notei que o lugar parecia completamente abandonado. Tava tudo em silêncio, sem um único som, nem de grilo. Caminhei um pouco pela praça principal e foi quando vi uma casa maior e melhor conservada no meio das ruínas. Tinha uma luz acesa lá dentro e isso me deu um calafrio, mas resolvi investigar. Vai que tinha alguém ali para me dar uma pista de onde deixar a carga. Quando entrei na casa, parecia que o tempo tinha parado. Tinha um monte de móveis antigos, mas nada que desse sinal de vida recente. Subi as escadas com cuidado e quando cheguei no segundo andar, ouvi um barulho vindo de um dos quartos. Abri a porta devagar e o que vi me deixou paralisado. O quarto parecia ter sido abandonado às pressas, com uma cama desfeita e uma janela aberta que balançava com o vento. Mas o que realmente me chamou a atenção foi uma foto emoldurada na parede. Era uma família, mas algo nos rostos deles parecia errado. Sem querer ficar mais tempo ali, decidi voltar para o caminhão e dar no pé. Só que quando saí da casa, o vilarejo parecia diferente. As ruas que eu tinha acabado de cruzar agora estavam distorcidas, como se o lugar tivesse mudado de forma. A sensação de estar sendo observado ficou mais forte. E então, quando estava quase chegando no caminhão, vi uma figura no meio da estrada. Parecia um homem, mas não dava para ver direito. Ele estava de costas para mim, parado, sem se mexer. Chamei por ele, mas não respondeu. Quando me aproximei, o sujeito simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse estado lá. Aquilo me gelou por dentro, mas o medo me fez correr para o caminhão e acelerar, sem olhar para trás. Tentei pegar a estrada de volta, mas parecia que eu estava dirigindo em círculos. O vilarejo não tinha fim. A cada curva, eu acabava de volta na praça central, como num pesadelo sem saída. Foi aí que decidi abrir a carga. Sei que não devia, mas a curiosidade e o desespero me venceram. Dentro da caixa tinha uma máscara bizarra e um livro velho, cheio de símbolos que eu nunca tinha visto antes. Não entendi nada, mas senti que aquilo não era coisa boa. Enquanto tentava processar o que estava acontecendo, a máscara começou a fazer um barulho, como se estivesse viva. E o livro, meu amigo, começou a virar as páginas sozinho. Eu estava assim a um passo de perder a cabeça. Mas então o rádio do caminhão ligou do nada. Uma voz rouca e distorcida começou a falar coisas sem sentido, mas uma frase se destacou. A verdade está no espelho. Foi o suficiente para eu largar tudo e sair dirigindo de novo. Não sei como, mas depois de algumas horas, finalmente encontrei uma saída daquele vilarejo amaldiçoado. Não me pergunte como, porque eu mesmo não sei. Só sei que quando o sol começou a nascer, eu já estava longe dali. Parei num posto para descansar e recobrar o fôlego. Aquele vilarejo, Hillcrest, nunca mais ouvi falar dele, e espero que continue assim. E aí, quer saber o que fiz com a carga? Deixei ela no posto e fui embora, sem olhar para trás. Que se dane o frete, que se dane a transportadora. Depois daquela noite, entendi que tem coisas na estrada que é melhor a gente não entender. Depois de abandonar a carga naquele posto,
Eu só queria sumir dali. Já passei por muita coisa nessa vida de caminhoneiro, mas o que rolou naquela noite foi demais até para mim. Peguei a estrada de volta e o plano era só um: encontrar uma rota que me levasse para bem longe de tudo aquilo. Mas, cara, parece que o destino tinha outros planos. Assim que deixei o posto, a estrada parecia tranquila, o céu já clareando e eu começando a acreditar que aquilo tinha sido só um pesadelo. Mas conforme o tempo passava, comecei a perceber que a paisagem ao redor não mudava. Era como se eu estivesse preso em um loop, passando pelas mesmas árvores, pelos mesmos trechos de asfalto. Olhei no retrovisor e o posto estava ficando cada vez mais distante, mas nunca desaparecia completamente. Tentei ligar o rádio para ver se pegava alguma estação, mas tudo o que consegui foi estática. Parecia que até as ondas de rádio estavam presas naquela estranha repetição. Bati no painel como se isso fosse resolver, mas nada. O silêncio era só quebrado pelo ronco do motor e pelo barulho dos pneus na estrada. A sensação de que algo estava errado começou a pesar. O coração acelerou e uma gota de suor escorreu pela minha testa, mesmo com o ar-condicionado ligado no máximo. Depois de um tempo que parecia infinito, avistei uma placa de estrada. Fiquei aliviado, achando que finalmente estava saindo daquele pesadelo. Mas quando cheguei mais perto, o alívio se transformou em puro pânico. A placa apontava de volta para Hillcrest, o vilarejo que eu tinha acabado de fugir. Quase perdi o controle do caminhão, tremendo de medo e raiva. "Não é possível! Não pode ser!" gritei, batendo no volante. Decidi ignorar a placa e continuar em frente, acreditando que, se eu só seguisse em linha reta, eventualmente sairia daquele inferno. Mas, cara, a estrada não tinha fim. As horas se arrastavam e o céu não clareava de verdade. Era como se o amanhecer estivesse preso. O sol ali, bem no horizonte, sem nunca nascer de vez. E o pior? A placa de Hillcrest continuava aparecendo, como se estivesse me seguindo. No meio desse tormento, comecei a ouvir um som estranho vindo da carroceria. Era um barulho abafado, como se algo estivesse tentando sair da carga que eu tinha deixado lá atrás. Só que eu sabia que a carga não estava mais comigo. Então, de onde vinha aquilo? Meu sangue gelou e senti o peso da insanidade começando a me esmagar. Encostei o caminhão na beira da estrada, sem pensar muito. Precisava entender o que estava acontecendo, ou pelo menos tentar. Desci, respirei fundo e fui conferir a carroceria. Mas antes que eu chegasse lá, ouvi uma voz. "Por que você voltou, motorista?" Era uma voz feminina, suave, mas ao mesmo tempo carregada de uma tristeza profunda. Me virei rápido e ali, parada no meio da estrada, estava uma mulher. Ela usava um vestido branco, meio rasgado e sujo, e o cabelo dela caía como uma cortina negra sobre o rosto. Não conseguia ver os olhos dela, mas a presença dela fez meu corpo inteiro tremer. Eu não voltei por querer. Eu só queria sair daqui, gaguejei, sem saber se falava para mim mesmo ou para ela. Ela se aproximou lentamente, e quanto mais perto chegava, mais o ar ao redor dela parecia ficar pesado. "Ninguém sai de Hillcrest, motorista. Ninguém sai daqui enquanto a carga não for entregue." Meu coração disparou. Mas eu já deixei a carga no posto. Ela parou a poucos metros de mim e ergueu o rosto. Finalmente vi os olhos dela. Eram vazios, como se fossem buracos negros, sugando toda a luz ao redor. "Você entregou a carga errada, motorista. A verdadeira entrega ainda está com você." Meu sangue congelou. A carga! Aquela maldita carga que eu tinha deixado para trás. Não era a única. Corri de volta para o caminhão, o desespero me consumindo. Entrei e bati a porta, mas a mulher já estava ali, do lado de fora da janela, olhando fixamente para mim. "Você precisa levar a carga até o fim, motorista. Só assim você vai se libertar." Girei a chave na ignição e acelerei com tudo, deixando a mulher para trás, ou pelo menos tentando. Mas quando olhei no retrovisor, ela estava lá, seguindo o caminhão como uma sombra,
sem correr, sem se esforçar, como se fosse parte de mim. A carga. O que diabos era essa carga? E onde eu precisava entregá-la? Minhas mãos tremiam no volante, mas uma coisa estava clara. Eu não estava mais no controle daquela viagem. A estrada, a carga, a mulher, tudo parecia estar me levando para algum lugar. E eu só podia rezar para que, onde quer que fosse, eu encontrasse uma saída desse pesadelo. Continuei dirigindo, sem saber para onde, mas com a sensação de que cada quilômetro me aproximava de algo terrível. A estrada, que antes parecia infinita, agora começava a mudar de novo, se estreitando, ficando mais sombria. As árvores ao redor estavam mortas, e o céu, antes em um eterno amanhecer, agora parecia preso em um crepúsculo eterno. A tensão no ar era palpável, como se o próprio mundo estivesse me empurrando para um destino que eu não podia evitar. Então, de repente, no meio da escuridão, avistei uma luz no horizonte. Não era uma luz comum, mas um brilho fraco, quase como um farol distante. E de alguma forma, eu sabia que era para lá que eu deveria ir. Engoli seco e continuei em frente, sem olhar mais para os lados, nem para trás. A estrada me levava direto para aquela luz, e quanto mais eu me aproximava, mais o peso da situação caía sobre mim. Sabia que a chegada lá seria o ponto de não retorno. E seja lá o que estivesse esperando por mim, eu teria que enfrentar. Finalmente, o caminhão parou sozinho, como se tivesse chegado ao seu destino. Desci, sentindo o coração na garganta, e vi a fonte da luz. Era uma pequena capela, no meio do nada, tão velha quanto o tempo. E ao lado da porta, lá estava ela, a mulher do vestido branco, me esperando. "É aqui, motorista", ela disse, apontando para a porta da capela. "Aqui você vai entender." Tremendo, me aproximei da porta, sabendo que uma vez que eu entrasse, nada mais seria o mesmo. Mas não tinha escolha. Respirei fundo, empurrei a porta e entrei na escuridão.